Deixa eu aparecer aqui para vocês. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou Leopoldo Barreto. Eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui na Bahia. Faço parte também do núcleo e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre o OBS, um programa de gravação de videoaulas. Antes de falar da gravação de videoaulas, é importante a gente conversar um pouco, e nesse momento eu digo que vocês podem a qualquer momento, né, levantar a mão ou pelo chat. Eu peço para a equipe, o núcleo, me ajudar no chat, e interromper, fazer perguntas para tornar essa aula dinâmica e não só eu falando sem vocês estarem acompanhando ou questionando algo no decorrer da aula. Mas antes de falar do OBS em si, né, é importante a gente falar que esses momentos que são necessários à gravação de videoaulas, eles devem ser antecipadamente pensados e elaborados. Então, existem diversas formas e ferramentas e meios de se pensar na gravação de videoaula. A gravação em si já é o momento final que requer antecipadamente todo um pensar na videoaula, pensar no conteúdo e a forma que vai ser passado esse conteúdo. Porque nesse momento que nós vamos aprender a utilizar aqui o OBS e as principais funcionalidades, talvez seja o mais fácil de gravar uma videoaula. E o pensar nessa videoaula, pensar como essa videoaula deve ser exposta, o que falar, como mostrar, né, via slide, via vídeo, via como é que vai ser gravada, talvez seja o momento, pensando pelo lado da pedagogia, né, dos professores, seja desde o ensino fundamental até o superior, o momento mais difícil, esse planejamento que desde 2015 que eu já atuo nessa área também de educação à distância, né, eu sou professor do Centro de Ciências Agrárias, da Engenharia de Pesca, quer dizer, um curso que tem grande parte de prática, mas mesmo assim, desde 2016, eu já atuo também nessa parte de ensino à distância através de ferramentas síncronas e assíncronas para melhor transmitir esse conhecimento. As práticas nesse modelo de curso da gente, da engenharia de pesca e tantos outros, ele sempre vai ser necessário essa parte prática para consolidar o conhecimento teórico. Mas esse pensar como transmitir de forma remota, virtual, à distância, o conteúdo, é que talvez seja importante essa pontuação inicial minha para esclarecer que o gravar, seja OBS, seja qualquer aplicativo, talvez seja a parte mais fácil. Claro que no sentido técnico a gente está aqui para isso, para mostrar as funcionalidades e as formas, mas que não adianta também a gente dominar o OBS, aprender todas as funcionalidades do OBS, se não soubermos, pensando no sentido pedagógico, transmitir esse conhecimento de forma mais eficiente para o nosso estudante, que é o objetivo, né, de uma videoaula ou de qualquer material que seja gravado por essa plataforma. Então, eu penso que nesse momento vocês já tenham lido alguma coisa lá do 8º módulo sobre o OBS, no sentido da instalação, talvez já tenham instalado, já tenham até visto os vídeos que estão lá. Se eu for repetitivo em algumas partes do vídeo lá é para consolidar, é porque faz parte do passo a passo para o aprendizado. E podem, como eu falei, interromper no decorrer se eu estiver indo muito rápido, clicando muito rápido. Né? Eu acho que quem estava aqui no começo escutou que eu tive um problema técnico de computador ontem à noite, então acabei pegando o computador da minha esposa para utilizar, então algumas funcionalidades aqui podem não estar na ponta do clique aqui, mas eu vou fazer o máximo aqui para vocês não perderem esse momento síncrono que é tão importante nessa construção do conhecimento. Eu peço só para dar um ok, se estiver tudo ok, o áudio. Poliana, Anitta? Tudo certo, professor. Excelente. Ok. Então, inicialmente,
Certo. Antes de começar no OBS, alguém tem alguma consideração inicial sobre essa primeira fala, sobre antes de entrar no OBS, a questão, perguntas, e não se envergonhe de fugir do tema, porque eu acho que todos esses módulos, eles conversam entre si, não é porque a gente está falando de OBS que a gente não pode também, é claro que a gente não vai desenvolver aqui outra temática, mas às vezes está totalmente ligado, até porque quando eu falar do OBS aqui, a forma que o OBS trabalha, né, na gravação, possa ser que algumas questões pedagógicas ou na construção de uma videoaula esteja incluída. Alguém tem um questionamento inicial? Poliana, se tiver alguma coisa no chat que eu não estou vendo, tu me chama, senão a gente pode... Pode deixar, professor. Ok. Então, vou começar agora aqui partilhando minha tela. Para nós iniciarmos o OBS. Eu penso que quando eu falo OBS, né, todo mundo já compreende o que a gente está falando e, como eu falei antes, talvez já tenha até instalado. Então, quando se instala o OBS, que também tem um guia lá no Moodle, a tela inicial que nós encontramos, geralmente eu uso a plataforma da Apple. Vocês talvez usem Windows, mas não muda muito tanto a cara do programa como as funcionalidades. Então, se alguma coisa variar aqui, vai ser muito pouca coisa, no qual eu acho que não compromete aqui essa aula. Ok? Então, no primeiro passo, quando nós abrimos o OBS com essa tela preta, vazia, a única funcionalidade que é padrão, que a gente chama default, que vem no programa, é aqui o mixer de áudio já estar configurado para o microfone do seu computador. Que microfone? Se for um notebook, geralmente esse microfone é interno, é embutido, e se for um desktop, um computador de mesa, você geralmente, dependendo do desktop, da idade, da marca, tenha que adquirir o microfone externo. Eu aqui utilizo um fone de ouvido que já vem com o microfone embutido. Geralmente é o padrão para muitos professores ou interessados em gravar vídeos, videoaulas, adquirir um fone de ouvido. Por quê? Porque quando você compra apenas o microfone, às vezes quando você fala, na caixa de som do próprio computador sai sua própria voz e dá um eco. Aqui não, eu estou falando, estou escutando minha voz no fone, o que não interfere na gravação. Então, a dica inicial, no sentido do hardware, das máquinas, dos equipamentos, também a gente tem uma aula lá sobre equipamentos, um dos mais simples, depois, claro, do computador, do notebook, seria esse dispositivo de entrada e saída, áudio, né, no sentido de escutar, e voz no sentido de gravar. E o fone de ouvido é uma boa opção. Existem N opções do mercado, das quais, se me perguntarem, como me pergunta o professor, o que o senhor sugere, né, a gente não é patrocinado por nenhuma marca, mas tem fones de ouvido como esse que eu utilizo da JBL, que é bem barato, entrega rápido, que é bem barato, é 60 e poucos reais, para a qualidade de JBL de áudio, de som, é muito bom, durável, a funcionalidade é perfeita, então é uma boa opção. Voltando ao OBS, já vem configurado o mixer de áudio. Por quê? Porque é impossível pensar em gravar uma aula que muitas vezes ou sempre é dialogada sem a voz. O que vai aparecer na aula é que é configurado nessa aba Fontes. Vocês conseguem enxergar aqui, a primeira aba é Cenas. O que é cenas? É o que vai ser gravado. Não se mexe comumente nessas cenas, porque isso já é uma funcionalidade muito avançada de ter diferentes cenas, diferentes momentos, onde no mesmo videoaula você tem a cena inicial, por exemplo, um slide, depois pula para outra cena, que é um vídeo do YouTube que é fora dessa cena, e uma terceira cena em outro momento. Isso é uma funcionalidade muito avançada que, sinceramente, nem eu mesmo utilizo, porque você tem como fazer essas mudanças de cena apenas incluindo a fonte, diferentes fontes nessa segunda aba.
essa aba de cenas, ela está muito vinculada a essa quarta aba de transição de cenas. Então, se nós não mexemos na cena, também nós não vamos mexer na configuração dessa transição de cenas. Basicamente, as configurações iniciais do programa é na fonte e na aba de controles. O controle, claro que vai ser para iniciar a gravação, finalizar a gravação, a transmissão, a configuração ou sair do programa. E a aba de fontes, a gente vai ver aqui as possibilidades de o que gravar. Então, o OBS, ele é um aplicativo de gravação de tela, mas não só de tela, mas de outras formas, de outras entradas do computador. Por exemplo, se você tiver uma câmera profissional externa ligada no computador, você pode fazer a gravação, não da webcam do computador, do notebook, mas dessa câmera externa. Ou um microfone profissional externo, você pode ligar numa saída específica do computador e colocar como fonte. Mas antes de falar aqui das fontes, vamos falar das configurações básicas do OBS. Quando você instala, ele vem com um padrão, mas que pode ser e até é aconselhável fazer algumas modificações de acordo com a necessidade ou querer de cada usuário. Então, clicando aqui em configurações, que pode ser por esse controle aqui, você vai ter uma janela inicial que mostra a primeira item geral. Nesse item geral, basicamente nada é modificável por necessidade. O tema Dark, que é o padrão escuro, né, tem quem queira mudar esse tema por questão de acessibilidade, porque o escuro, às vezes, é até melhor no sentido do destaque, do contraste, mas tem outros temas aqui de cores que você pode alterar, mas que depende do querer de cada um. Eu gosto muito do escuro porque esse destaque é interessante para você melhor visualizar os detalhes. A segunda opção de transmissão só é configurável quem vai fazer transmissão ao vivo a partir do OBS, que, sinceramente falando, não é o melhor aplicativo. Por exemplo, uma live que você queira fazer, o OBS poderia ser um meio onde você, obtendo uma chave de transmissão, geralmente do YouTube, você poderia colocar essa chave aqui e transmitir a sua videoaula ao vivo para uma plataforma de streaming, que não é o caso aqui. A gente está falando de gravação de videoaula, a gente está falando aqui de um momento assíncrono, né? Um momento que você vai gravar, vai deixar para o estudante lá, ou para quem queira assistir essa videoaula, ou essa aula, ou esse vídeo, e acessar em outro momento. Então, transmissão também não é uma aba que nós iremos mexer. Já na saída, você tem algumas opções aqui editáveis, que eu até recomendo. Por quê? Porque nessa aba aqui de gravação, se esse caminho aqui for um caminho muito dificultoso, quando você gravar o seu vídeo, você pode não encontrá-lo, não saber para onde foi. E aí isso aqui é configurável, você pode localizar aqui e até criar uma pasta dentro de uma pasta filmes, por exemplo, videoaulas. Então, toda e qualquer aula ou gravação no OBS vai para essa pasta. Essa opção de gerar nome de arquivo sem espaço, porque automaticamente o OBS ele gera o arquivo com a data, né, dia, mês, ano e hora da gravação. E entre essas opções de data, hora, dia, ele coloca um espaço. Quando é que se habilita essa opção? Alguns computadores mais antigos, no sistema operacional, ele não aceita o espaço entre o nome do arquivo. Já essas plataformas mais novas, sistemas operacionais mais novos, aceita por questão de organização. Então, se você for gravar uma videoaula e na hora de gravar der algum erro, pode ser que essa opção aqui de espaço esteja influenciando. Então, clicaria para gerar um nome sem espaço, um nome que seria todo corrido, e aí não daria o erro na hora de gravar. Outra possibilidade e recomendação aqui é você alterar o formato de gravação. O padrão do OBS é MKV.
que é uma das opções, mas não é a mais comum para outros aplicativos de edição de vídeo ou até de upload. Então, se você vai gravar um vídeo e colocar no Google Drive ou colocar no YouTube, o YouTube até aceita. O Google Drive, possa ser que seu estudante, na hora de baixar o vídeo, não tenha um aplicativo para rodar o MKV. Então, o mais comum, e aqui eu recomendo que vocês façam essa configuração inicial, seria o formato MP4. Então, clicou em MP4, todo vídeo agora produzido aqui no OBS vai ter a extensão MP4, que é o mais comum dentre todos. É claro que esse formato de gravação, quem depois edita o vídeo, nós vimos ou vamos ver softwares de edição, como o OpenShoot, que ele aceita ler em MKV e depois que edita, ele grava em MP4. Então, é possível que haja essa possibilidade, mas o MP4 já é uma opção padrão, default, que várias plataformas reconhecem. E a qualidade da gravação também é importante saber que por aqui, nessa opção de configuração, saída, qualidade de gravação, você pode alterar a qualidade. Por quê? Porque possa haver computadores ou placas de vídeo do computador, do notebook, que aceite melhor ou menor qualidade, onde o padrão aqui já é uma qualidade de tamanho médio. Ah não, mas meu vídeo, minha videoaula vai ser mostrando coisas pequenas, uma placa de microbiologia, onde tem que ver pontinhos, então uma qualidade média possa ser que na gravação do vídeo da câmera, né, não apareça. Então aqui teria que aumentar, mas isso impacta na velocidade da gravação, do computador, de todo esse hardware, além do que o tamanho do arquivo. Uma gravação em tamanho médio que ficaria, por exemplo, com 50 megas, uma qualidade maior ficaria talvez 150, 200. Isso na hora de um estudante baixar o arquivo tem um impacto. Mesmo para fazer o upload em algumas plataformas como YouTube e Vimeo, eles têm limitações de tamanho do arquivo. Então, talvez as primeiras ensaios vocês façam no tamanho médio, como está padrão, e a partir daí vejam se satisfaz ou não. Uma terceira configuração do OBS seria o áudio, onde só se vai alterar o que já vem de fábrica, que diz que o dispositivo de áudio mic auxiliar é o padrão, se você tiver ou mais de um dispositivo de áudio. Por exemplo, eu tenho esse microfone do fone de ouvido, mas também eu tenho um microfone profissional. Você clicaria aqui no auxiliar 2, 3, quantos tiver, e aqui apareceria a opção do outro microfone. Geralmente não é o caso de alterar, porque nós utilizamos só o padrão, que até vem configurado de fábrica. Uma outra configuração seria o vídeo, onde você pode diminuir ou alterar a resolução de saída. Isso impacta em quê? No tamanho do arquivo, mas claro que na qualidade. Essas configurações é interessante vocês pensarem e testarem antes, porque às vezes a gente leva ali 40 minutos, 50 minutos gravando uma videoaula e só depois percebe que a resolução ficou muito baixa ou o arquivo ficou tremendamente grande, e isso poderia ter sido resolvido, né? Porque depois que você grava uma videoaula, editar para reduzir o tamanho do arquivo é até possível, mas editar para melhorar a qualidade da imagem não é fácil, nem é coisa para usuário intermediário. Por quê? Porque você não tem como melhorar aquela qualidade, você tem como reduzir o tamanho. Então, já vem com um padrão aqui de fábrica de 852 por 532, mas vocês podem usar até HD 1280 ou resoluções mais baixas de acordo com a câmera. Essas opções aqui pode variar de acordo com o computador e a placa de vídeo do computador e a câmera. Pode ser que tenha mais ou tenha menos opções aqui, mas uma opção padrão que já vem é uma resolução que concorda com aquele tamanho de arquivo e aquela resolução da saída que a gente viu anteriormente. Teclas de atalho e avançado não são configurações comuns, até porque a tecla de atalho, por mais que nós decoremos qual é a tecla de atalho para iniciar e parar o vídeo, como na hora de gravar você vai estar em outro aplicativo, geralmente no PowerPoint ou no YouTube,
a tecla de atalho não vai responder, porque ela só funciona quando você está com o OBS no primeiro plano. Como ele vai estar em segundo plano, as teclas de atalho é mais para utilizar dentro do OBS. Aquele profissional que trabalha só com edição de vídeo, aí ele pode criar diversas teclas de atalho. Ok? Uma vez feitas essas configurações, que nós vimos aqui, pelo menos as básicas, tem que se clicar em OK para daí salvar. E sim, nosso próximo vídeo vai ser salvo em MP4, naquela resolução, com a entrada de áudio do microfone. Observem que eu falando aqui já está movendo, mostrando que o microfone está ativo. Ok, professor, vencida essa parte de configuração inicial, meu OBS está configurado, porque eu penso que eu quero, ou que é o desejado. Qual seria o próximo passo? Eu não estou vendo nada, está tudo preto aqui. Então, apesar da cena estar ativa, eu não tenho nenhuma fonte de captura dessa cena. O que é essa fonte? Pode ser desde imagens, telas, da internet, ou então dispositivos externos, onde para me adicionar uma fonte, eu vou no símbolo de mais, no sinal de mais. Quando eu clico no sinal de mais, aparecem diversas possibilidades de fontes de captura. No qual, quais são as mais comuns? Essa primeira aqui, a apresentação de slides. O slide que o OBS chama aqui são lâminas, são telas. Então, se eu colocar que a fonte de gravação vai ser uma apresentação de slides, não vai aqui me pedir para carregar um PowerPoint, um Keynote, um arquivo de PowerPoint. Ele vai pedir para me carregar imagens, ou seja, como se fosse o extrato de cada lâmina. Então, não é uma fonte comum, uma vez que a gente quer uma apresentação mais dinâmica, geralmente se faz no PowerPoint ou até no Prezi, que é um aplicativo online de apresentação, onde o OBS ele vai gravar esse aplicativo e não várias lâminas ou slides fixos. Ah, professor, e para que tem isso? Possivelmente um fotógrafo que cria um portfólio e quer apresentar várias fotos, então ele pode utilizar essa ferramenta, mas para nós que queremos algo mais dinâmico, uma gravação de não só tela, mas também de vídeo, que a gente vai mostrar como é que faz aqui, até recomendado, eu vou dizer por quê, a gente não utiliza essa apresentação slide, e sim captura de exposição ou de janela. Mas na sequência aqui, abaixo de slide, nós temos captura de entrada de áudio. Tem aqueles que pensam que é necessário adicionar essa fonte, mas lembremos que se for o padrão, ele já está aqui no mixer de áudio. Então, adicionar uma captura de entrada de áudio, um microfone, se for o padrão, não é necessário. Quando é necessário? Quando você tem não só essa entrada padrão, que é o mixer de áudio, mas também tem um microfone externo, profissional, que você pode, por aqui, adicionar para... Vou dar um exemplo, você está falando aqui, mas quer colocar, está dando aula de música e quer colocar um som, né, externo. Então, seu microfone não é tão bom para capturar as notas dó, ré, mi, o microfone profissional você adicionaria outra entrada de áudio que seria o microfone, mas que também não é o comum para o nosso objetivo, até onde eu compreenda. Eu não estou adicionando aqui porque não vai ser o nosso objeto aqui da aula. Então, para não ter que adicionar um a um, depois apagar, eu só vou adicionar os que realmente eu penso que sejam mais funcionais e vocês utilizem mais na gravação de uma aula. Porque eu penso que nós temos que compreender o OBS, mas no início também a Anitta até falou que a gente não pode dominar apenas um programa ou apenas uma funcionalidade, porque existe possibilidade de o OBS amanhã ficar incompatível com o MacBook ou com o Windows, e aí você só sabia o OBS. Então, o importante é você saber o básico e um pouco aprofundado de cada um dos principais programas. E aí, por isso que eu vou focar aqui apenas nas principais funcionalidades do OBS. Aí, a terceira opção, captura da exposição, aí sim, é uma fonte muito comum. Que o que é isso? Nada mais do que o OBS capturar o que você está enxergando na sua tela. É como eu estou fazendo aqui compartilhamento de tela dentro da sala, né? Vocês estão vendo o que eu estou enxergando. Aqui é a mesma coisa. Se eu adicionar uma captura de exposição, vou fazer o caso aqui, ó. Ele vai primeiro perguntar que nome. Eu vou colocar aqui tela.
né, a tela do meu computador. Aqui eu poderia ter outras fontes já pré-configuradas, onde eu só chamaria aqui, em vez de ter que adicionar novamente. Uma vez que você configura diversas fontes, elas ficam aparecendo aqui para você utilizar futuramente. Eu clicando em OK, vocês vão ver que apareceu a propriedade da tela, onde ele pergunta se ainda quer alterar a exposição ou fazer algum recorte da tela, porque vai que, não, eu não quero que apareça aqui a minha barra de programas, eu posso ter como opção aqui, manualmente recortar a tela e retirar alguma parte que não me interessa, como essa barra de programas. Mas isso pode ser feito também quando você inserir a fonte. Por exemplo, eu vou voltar para o padrão, colocar OK, e vocês observam aqui que a gente está enxergando diversas vezes, num loop infinito, a minha tela do computador. E observe que quando eu insiro uma fonte, ela fica marcada de vermelho, contorno vermelho, e no final do contorno tem uns quadradinhos, que é a opção de você recortar o que essa fonte está mostrando. Professor, então eu vou clicar aqui, vou puxar. Observe que se eu clicar simplesmente e puxar, ela dimensiona de forma proporcional. Ela não está cortando, ela está diminuindo essa fonte, diminuindo a minha tela. Mesmo que eu clique aqui ou na lateral, ela está diminuindo completamente. Mas eu quero tirar essa barra aqui de aplicativos, que eu não quero que apareça. Aí a opção é segurar a tecla Shift do computador. Se você clica a tecla Alt do computador, se você clicar a tecla Alt ou no MacBook a tecla Option, OPT, você nota que onde eu cliquei aqui ficou verde e eu consigo cortar uma parte do que eu não desejo. Vou fazer isso com a lateral direita. Segurei a tecla Alt no quadradinho e observe, eu cortei, tirei aqui aqueles botões de controle e tirei o final. Onde, novamente, se eu clicar a tecla Alt, eu posso voltar a aparecer aqui o que eu queria. Então, essa é uma forma de recortar essa fonte sem precisar dimensionar. Depois que eu recortei a barra de botões aqui e eu soltar a tecla Alt, se eu puxar aqui novamente, observe que aí ele vai diminuir proporcionalmente tudo que eu tenho como fonte. Observaram? Então, essa funcionalidade da tecla Alt vai ficar gravada aqui em áudio, mas se quiser anotar, para depois não esquecer, testar essa tecla Alt como uma das opções. E aí, eu tendo essa tela aqui configurada, se eu iniciar uma gravação, depois a gente vai testar e eu vou mostrar aqui essa função, tudo que eu vou estar enxergando no computador, o OBS vai estar gravando. Só que detalhe, inicialmente, tem muitos professores que são colegas e me perguntam, eles, quando iniciam a gravação, eles já, assim que clica o botão, eles começam a aula já. Clica aqui e diz, olá pessoal, a aula de hoje é tal, só que ainda está aparecendo essa tela. Então, quando o aluno for abrir a aula, vai iniciar a sua voz com essa imagem, looping, essa preparação. Então, minha sugestão já nesse momento é que, na hora que iniciar a gravação, vocês só iniciem a voz e a gesticular com a aula na hora que vocês abrirem o aplicativo e forem para aquela tela determinada. Por quê? Porque na hora que vocês quiserem editar o vídeo, vocês podem cortar esse início dessa visualização. A gente vai entender isso quando eu mostrar, né, um vídeo. E a aula já iniciar no PowerPoint com sua voz. Aí quando o PowerPoint estiver apresentado ou YouTube, você vai iniciar e dar boas-vindas aos estudantes e começar a falar. Porque se você começa a falar já aqui, e você edita cortando, a sua voz no início, bom dia, boa tarde, boa noite, vai ficar cortado, entende? Então, uma sugestão inicial já na utilização do OBS é isso, só começar efetivamente a aula quando você estiver naquela tela que você quer gravar. Ok, então, isso seria uma configuração básica de fonte para aquele professor, professora, que quer apenas mostrar o que está vendo, ou seja, um slide, algum vídeo, e gravar a voz. Então,
o mínimo do que eu penso didaticamente para uma videoaula seria minimamente alguma exposição, que vai ser o guia para a sua aula, e sua voz. Isso já é considerado uma videoaula, porque o aluno está vendo e está ouvindo. Só que existe a opção que muitos utilizam, e é interessante, de aparecer também o professor, a professora, através da câmera. Essa funcionalidade seria adicionar outra fonte, que, nesse caso, seria dispositivo de captura de vídeo. Se eu clicar aqui na dispositivo de captura de vídeo e renomear aqui para câmera e der OK, ele vai me perguntar qual é o dispositivo, porque posso haver aquele que tem um dispositivo padrão, a câmera do notebook, do computador, e aquele que utiliza uma câmera profissional ligada ao computador com outra resolução, ela iria aparecer aqui. Então, se você tem uma câmera externa profissional, ela vai aparecer aqui com outro nome, senão você clicando aqui, aparece a câmera do computador. Outra questão é a definição. Você vai querer uma alta definição da sua imagem? Sim. Se sim, saiba que uma alta definição da imagem também vai pesar muito mais na hora do computador gravar, do processador, até do tamanho do arquivo. Você pode, já nesse momento, reduzir o tamanho da definição, principalmente se você quer estar apenas ali na aula, no cantinho da aula, para dar um sentimento de proximidade com o estudante, e não precisa de alta resolução. Então, eu posso reduzir aqui a metade, 640 por 480, a resolução, até cortou aqui, e dá um OK. Nesse momento, apareceu aqui, além da fonte da tela, também a fonte da câmera. Então, aqui eu ministraria uma aula mostrando para o aluno alguma coisa e eles me vendo. Lembra que lá no começo da aula eu falei que era importante aparecer para os estudantes, pelo menos em algum momento, porque se vocês forem estudar a pedagogia da educação à distância, ou a educação remota, um dos aspectos está relacionado a você prender a atenção de quem está assistindo. E um dos elementos que ajuda na dispersão dessa atenção é a imaginação da pessoa para aquele que está falando. Então, muitas vezes, quando é as primeiras aulas, os estudantes ficam: quem é Leopoldo? Ele é cabeludo, ele é careca, ele é magro, ele é mais forte, ele é pardo, ele é branco. Então, essa falta de associação do nome da pessoa, do professor, com a imagem, gera dispersão. Então, eu sempre recomendo que nas primeiras aulas, ou até sempre, o professor, a professora esteja presente, porque às vezes até a expressão, a gesticulação, o olhar, isso capta mais a atenção do estudante e traz a proximidade que uma educação, mesmo à distância, pede. Não é porque está distante geograficamente ou temporalmente que não pode gerar uma empatia, uma proximidade. E nisso, a câmera ou a imagem do professor, da professora, ajuda muito nesse aspecto. Agora, claro, não é exigido, não é obrigatório que para uma boa aula sempre você apareça, mas nas primeiras aulas, para saber, Leopoldo, dessa forma, ele, é interessante. Eu lembro de um fato de uma palestra que eu fui dar numa universidade aqui em Pernambuco, no Nordeste, e aí todo mundo não tinha, na época não tinha tanta digitalidade, não me pediram foto, nada, e aí quando eu cheguei para dar palestra, todo mundo achava que era uma trollagem, né, que era uma brincadeira, que eu não era Leopoldo, porque Leopoldo é o nome de uma pessoa que usa óculos, bem forte, mais velho, cabelo grisalho, ou seja, não associar o nome da pessoa à imagem, onde é um exemplo, né, básico de que essa imagem aparecendo, ela traz muita intimidade com o estudante no sentido pedagógico. Novamente, nessa fonte câmera, você pode e até deve editar o tamanho e a posição. Eu sempre gosto de aparecer, se você clicar em cima da fonte, está vermelho aqui, você pode arrastá-la, eu sempre gosto de colocar aqui do lado direito embaixo. Se eu ficar dessa forma, eu vou ocupar muita tela aqui do que eu quero mostrar, meu slide, meu vídeo, né, minha imagem. O que eu posso fazer? Primeira coisa, é diminuir o tamanho da imagem,
Mas lembre que aquela função do Alt ou do Option também vale para qualquer fonte. Então, se eu segurar o Alt aqui, eu tenho como recortar a minha imagem da câmera. Ó, cliquei do lado esquerdo, cliquei do lado direito. Lembrem sempre do Alt, você pode recortar, deixando só a minha pessoa, onde está pegando muito em cima, eu quero reduzir. Olha como já apareceu muito mais tela ao fundo. Se vocês observarem aqui, apareceu muito mais tela ao fundo. Então, eu estou ocupando menos espaço, no qual eu posso dimensionar mais ainda, reduzir mais ainda. Pronto, então um tamanho ótimo, onde o estudante consegue me enxergar, me ver, e ele consegue ver todo o slide que está ao fundo. Então, essas outra fonte, então ele tem o quê? Eu tenho uma imagem que eu quero projetar, eu tenho a minha imagem da câmera, que pode ser essa do computador própria, ou uma câmera externa, né? Depende do hardware, do computador, da funcionalidade, e eu tenho o som. Então, tem uns elementos aqui básicos e perfeitos para uma gravação de uma boa videoaula, seja pelo OBS, que a gente está vendo passo a passo, ou por os outros aplicativos também que vocês vão ver, mas você tem o que quer mostrar o seu rosto e sua voz, você tem os elementos perfeitos. Ainda há, dentro dessa funcionalidade da câmera, assim, aqui vocês observam que eu tenho uma câmera e a tela. E essa sequência de fontes, ela tem a ver com como elas aparecem. Por exemplo, a câmera está acima da tela. Observe, se eu clicar na câmera aqui na fonte e mandar ela para baixo, ela some. Por quê? Porque ela está por trás da tela. Então, caso vocês primeiro adicione a câmera e depois a tela e diga, poxa, o professor não explicou isso, é assim, você modifica a posição aqui, a camada que você quer que esteja acima e abaixo. Então, se eu tivesse 5 fontes aqui e eu quisesse que a câmera fosse a primeira, eu colocaria como primeira aqui na sequência. Alguém ia falar alguma coisa? Está muito rápido? Poliana, Anitta? Tá excelente, professor. Tudo certo. Para mim tá ótimo, tudo. Eu acho que os outros também. Ninguém está comentando nada aqui no chat, fica tranquilo. Eu pedi para me interromper caso eu esteja indo rápido. Tem só uma pergunta aqui, Leopoldo, não sei se eu já posso adiantar, de uma pessoa que tem um Mac, e aí ela teve dificuldade para instalar o OBS. Meu Mac tem a versão 10.12.6 e não consegui baixar o OBS. Sugere a versão 10.3? Alguém tem esse problema? Sim, sim. No meu caso aqui, eu baixei esse OBS hoje, no computador da minha esposa, que é um Mac também, e não teve problema. Só que na hora que você coloca para baixar o OBS, ele prioriza o Windows, aí ele baixa a extensão exe, que não é executável no Mac. Então ela tem que escolher a opção Mac, porque também tem Linux e tem outras plataformas. Ela escolhendo a plataforma Mac e baixando, pensou que não vai ter problema. Se tiver algum problema na hora de executar, aí ela vai ter que fazer um caminho pelas configurações, porque o Mac ele bloqueia aqueles programas que não são certificados pela Apple. Eu não sei se vale a pena falar agora só para ela, mas eu posso, no pessoal, até mandar depois um passo a passo, gravado pelo OBS, para ela ver de como é que autoriza, se é só ela, então acho que não vale a pena agora, porque é um passo a passo mais demorado, mas eu me comprometo a mandar só para ela para ver se é esse o problema, ok? Ok, professor, excelente. Continuando aqui, outra funcionalidade da câmera interessante, que não é básica, já é aprofundando, seria uma opção de eu recortar tudo que não está no meu desejo. Por exemplo, aqui aparecem meus livros no fundo, mas vai dizer que é uma parede branca. Tem necessidade dessa parede estar atrapalhando a visualização do slide? Talvez não. Né? Se você está fazendo uma live sobre educação, que aparece os livros, ótimo. Mas se não, eu posso utilizar de um artifício tecnológico e físico para retirar esse fundo. Aí já é a hora, na verdade a gente já está aprofundando, mas esse aqui já é um passo mais avançado, que é uma configuração no aplicativo, mas também exige aqui um tipo de material de uma cor forte. Vocês conseguem enxergar aqui?
Estamos vendo, aham. Uma cortina azul. Nada mais do que um pano que eu puxo aqui atrás, azul. Por que azul? Pode ser azul ou verde, que são duas cores que, no sentido da... Como é que eu posso dizer? Da palheta de cores, são cores que os programas de mídia, eles entendem bem e conseguem recortar. Então eu vou dizer aqui pelas configurações do aplicativo para ele retirar essa cortina. Logo, o que for azul não vai aparecer o fundo do slide. Isso já é outro nível de gravação de aula, onde você às vezes tem que ocupar mais tela, né? Tem detalhes aqui, mais cantos, e você não quer atrapalhar essa visualização. Como é que se faz isso? Primeiro, claro, tem que ter o material, geralmente azul fechado ou verde fechado. Dizem até que o verde é melhor do que o azul, e eu confirmo isso porque às vezes esse tecido azul aqui, até porque ele é frisado, ele não dá uma textura muito boa. Então eu recomendo cartolina, por exemplo, ou até pintar uma parede de um azul fechado ou um verde fechado. E a configuração no aplicativo, vamos lá. Você, na fonte aqui, ainda tem a opção de você clicar com o botão direito do mouse e abrir aqui um menu. Tá vendo que eu fiz na câmera aqui, ou seja, na captação, esse clique direito, e apareceu aqui diversas opções, das quais as outras eu não vou aprofundar porque são desnecessárias, mas filtros é a opção que eu falei de você retirar essa cortina no fundo. Voltando aqui, eu clico no botão direito na câmera, filtros, e aí dentro dos filtros você vê aqui filtros de efeito. Eu vou no mais para adicionar, e esse de retirar uma cor sólida chama Chroma Key. Chroma Key, consegue enxergar? No Windows é o mesmo caminho, mesma opção, Chroma Key, onde ele vai pedir aqui o nome, eu vou colocar azul, mas pode deixar o nome padrão. Toda essa personalização que eu faço, pessoal, é para depois que você tiver diversos filtros, diversas possibilidades, achar mais fácil. Mas quem tem uma opção só não precisa mudar o nome. Coloquei aqui, dei OK e apareceu tipo de key color. Qual é a cor? Ó, verde, azul, magenta ou padrão, ou configurável. Esses três são os mais fáceis dele cortar, onde se está no verde, ele não cortou nada. Observem, se eu mudar para o azul, ele já vai cortar. Cortou muito. Enxergo que me tirou da cena. Por quê? Porque a similaridade aqui está alta. Se eu diminuir a similaridade do azul, ó, eu chego ao ponto de zerar ou de sumir só o que for azul. O verde é muito mais fácil, por quê? Porque alguns tons do rosto, dos olhos, algum reflexo pode se tornar azul. Verde já é mais difícil. Então, no caso do azul aqui, ó, se eu chegar aqui no número 200, e uma vez que você configure isso para um tipo de luz, ele fica padrão. Então, se eu colocar aqui 285, observe que o que é azul sumiu. Se eu tirar a cortina, ó, vai aparecer os livros, e aqui está cinza. Isso sumiu. Vocês vão ver na hora da tela que esse cinza aqui é porque ele está tirando. Aqui é configurar, você pode diminuir, aumentar, ó. Essas outras opções aqui também, você pode trabalhar ela dependendo da luz, porque eu tenho uma luz natural, eu estou na frente da janela, é outra dica também que vocês devem ter lido no material e vão ouvir falar, a luz é muito importante na hora da filmagem. Eu fico de frente para a janela, luz natural, então não tem problema, mas quem fica de costa, por exemplo, pode ter muito problema de luz, aí usa uma luminária, alguma coisa do tipo, e isso vai impactar também nesse chroma key. Se eu tenho uma luz padrão, se eu vier gravar de tardezinha com aquela luz mais amarelada do pôr do sol, possa ser que eu tenha que alterar isso aqui, essa similaridade. Mas, se eu gravo todas as minhas aulas no mesmo horário, no mesmo turno, eu faço isso uma vez só. Mas vamos lá. Aí eu adicionei esse filtro aqui, vou fechar, e observem que onde tinha aqui meus livros, está aparecendo o fundo, ou seja, está aparecendo na tela. Quer ver um detalhe? Se eu tirar a cortina, ó, aparecem meus livros. Parece mágica, né? Puxei a cortina, sumiu. Na hora da gravação, eu vou ficar aqui nesse plano e o slide, a imagem, a tela no fundo vai aparecer bem próximo à minha cabeça. Então fica outra qualidade de gravação, onde eu posso aproveitar mais ainda a tela e dar um ar mais profissional na gravação.
volto à minha primeira fala lá do começo. Professor, desculpa te interromper. Pode falar. Pode aumentar um pouquinho a tua imagem dentro do OBS para a gente ver grande como é que fica? Achei bem interessante isso que você acabou de mostrar. Tá vendo? Olha só. Sim, nossa, ficou bem legal, Ó. não tem fundo nenhum. Sim, excelente, Tá, excelente. É legal aí, que nós conseguimos ver você aqui pela câmera da aula e pelo OBS, daí dá para comparar. compara. Muito bom. Aí observe que meu cabelo aqui, ó, ficou meio transparente também, apesar de que eu tenho um pouco já, mas isso é exatamente a configuração lá. Aí eu posso mexer, ó, vamos lá na câmera de novo, mesmo caminho, filtros, né? Vou aqui no filtro azul e trabalho aqui a similaridade para mais ou menos, a suavidade. Então é o que eu falei. O cabelo meu, já meio grisalho, parece muito não, mas engano azul. Se fosse verde, ia ficar perfeito. Mas, enfim, isso vai da qualidade, que é um tecido, é uma cortina, não é um pano liso, não é uma cartolina, por exemplo. Aqui é porque o escritório é compartilhado, eu não tenho como fazer uma parede só com isso, mas, enfim, é uma possibilidade que aí, na hora que você reduz aqui para ficar mais do cantinho, você observa que fica bem aceitável esse recorte interessante. Lembram aqui da tecla Alt ou Option, você pode aumentar aqui para aparecer o ombro, diminuir, então tudo isso é editável. Esse trabalho, pessoal, é só inicialmente. Depois que você configurou o seu OBS para a sua realidade, todas as outras aulas vão ser só ligou o OBS e vai começar a gravar e já vai estar tudo configurado, porque isso tudo fica memorizado, ok? Bom, vamos lá. Estou com a tela, estou com a câmera, a câmera é com o chroma key recortado para essa funcionalidade, meu microfone está ativo. Vamos ver o que mais de fonte eu poderia utilizar aqui na sequência. Janela. Eu primeiro adicionei a captura da tela, da exposição, que, na verdade, ela vai mostrar todas as janelas que estariam abertas ou estaria transitando no meu computador. Há a possibilidade de dizer, não, eu não quero essa exposição completa para na hora que eu sair do OBS, verem minha área de trabalho, verem meus arquivos. Então você pode adicionar aqui uma janela específica. Ou seja, eu, Leopoldo, vou gravar uma videoaula usando o PowerPoint. Então eu tenho como escolher aqui, adicionar essa fonte, janela, captura da janela. Quando eu clico, ele pergunta aqui o que é, eu vou dizer que a janela vai ser PowerPoint, não que esse nome seja importante, né? Eu já falei que esse nome pode ficar até o padrão, e clique em OK. Ele vai abrir uma segunda opção que ele pergunta, que janela? E clicando aqui vai aparecer diversas janelas, né? No meu aqui aparece até janelas do aplicativo do sistema operacional, mas eu vou procurar aqui, por exemplo, o PowerPoint, que deve estar em algum lugar, que eu não estou enxergando. Deixa eu ver se ele está aberto mesmo. Está aberto aqui. Janela. Não estou achando aqui. Mas, enfim, era para aparecer, não sei o porquê. Uma janela específica que eu vou, por exemplo, eu vou escolher aqui essa janela do Firefox, exatamente nossa área de trabalho. Então, observe que na hora que eu escolher a janela, ó, ele vai gravar aquela janela em específico. Entendem? E aí eu tenho como, na hora que der OK aqui, essa janela aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou por cima de tudo, por quê? Porque ela está no primeiro plano. Na hora que eu for gravar, ela vai gravar só a janela. E isso, no caso, eu poderia adicionar, sim, minha câmera aqui. Eu vou fazer aquela opção de botar minha câmera para cima. Ó. Se eu subir a câmera, eu fiquei na frente da janela, tá? E observem que você tem aqui, lá das fontes, um cadeadozinho para você bloquear a posição, para não, sem querer, não mudar a posição, quando você tem várias fontes, e o olho para você deixar visível ou não. Se eu clicar no olho aqui da tela, ela vai sumir. Observem lá atrás que ela sumiu, assim como a janela. Então você pode ter várias fontes para cada diferentes formas de gravação. Então aqui no caso, se eu abrir aqui o olho daquela janela, ela está me mostrando aquela janela específica, entendem? Então é uma opção de você
escolher uma janela específica e gravar só aquela janela com, no caso aqui, sua câmera por cima. Que caso isso é utilizado? Como eu falei, quando você quer estritamente uma janela específica, e não a tela inteira. Isso também não evita o que eu falei de, no início da gravação, ter também uma interferência dessa tela inicial do OBS. Então, o OBS ele sempre vai precisar carecer, se você quiser uma videoaula perfeita, uma pequena edição de corte do vídeo ou de colocar uma vinheta inicial, mas é saber dessa funcionalidade aqui da janela. Outra fonte possível também seria captura de saída de áudio. O que é isso, professor? A gente está falando aqui, está usando o microfone, em que momento a gente poderia utilizar essa captura de saída de áudio? Acontece assim, eu estou com fone de ouvido, tá? Dentro do meu PowerPoint, ou então depois do PowerPoint, eu quero que o aluno assista um vídeo no YouTube, e aí eu mexo minha tela para o YouTube, dou play no vídeo, o aluno vai ver a imagem, só que o áudio do YouTube vai sair aonde? No meu fone de ouvido, e o aluno não vai escutar, não vai captar. Então, se eu quero, porque na minha aula vai ter também um vídeo, uma fala externa que não a minha capturada pelo microfone, eu posso capturar essa saída de áudio, onde eu vou colocar um nome ou não, e dizer da onde vem essa captura de áudio, de um dispositivo, de um YouTube, de uma plataforma. Então é uma forma também de você capturar essa saída de áudio de outro aplicativo. Ou, por exemplo, tem algum professor aqui que dá aula de música, quer capturar a saída de uma guitarra, de outro instrumento, que ele é ligado no computador, então seria outra fonte que não essa do microfone. O que acontece é, às vezes você coloca o microfone, mas o som é do computador. Então, se o YouTube está tocando a música, o vídeo, no som do computador, é claro que se está alto, o seu microfone vai captar. Então, às vezes não é necessário essa captura aqui ser adicionada. Eu estou colocando aqui outras possibilidades, mas eu não quero nem deixar aqui muito cheio para a gente não perder o foco das principais. Aqui são possibilidades. Outra opção aqui que eu penso que possa ser interessante, além dessas que eu mostrei, no sentido de aprofundamento, seria capturar do navegador, que na verdade seria muito parecido com a captura da janela. Se eu escolho que a janela é o Firefox, é o Safari, é o Google Chrome, ele vai capturar aquela fonte e posso colocar, por exemplo, o navegador X aqui, mas em alguma posição aqui da minha gravação. Entende? Então, na verdade, isso aqui, essas fontes, você tem como editar uma área de gravação com diversas fontes, diversos locais para compor uma aula. Eu não consigo aqui pensar em todas as possibilidades, né, e necessidades, mas eu repito que, geralmente, você com essas duas opções aqui, de câmera frontal, de tela e com microfone, você já consegue gravar uma excelente videoaula. Que aí, sim, uma vez configurado essas fontes, qual é o próximo passo? Gravar a aula. Qual é a opção? A primeira aqui dos controles é transmissão, aquela que é ao vivo, né, via YouTube geralmente, mas não é o caso nosso, né, é um encontro, aliás, é uma gravação assíncrona, então seria o segundo botão, iniciar a gravação. Na hora que eu clico nele, vocês vão perceber que esse REC aqui vai acender e vai aparecer aqui o tempo de gravação. Onde é que está sendo gravado? Naquela pasta de saída que eu apontei. No meu caso aqui do meu computador, é Movies, Filmes, onde você vai ser a pasta que vocês apontarem, ou no Windows o padrão também é na pasta de filmes, eu acho, alguma pasta que seja de vídeos. Então vamos simular aqui uma gravação, né, para a gente concluir essa primeira parte aqui, de uma videoaula. Eu configurei minha imagem, configurei minha tela, que é do computador, eu clico em iniciar a gravação, observe que começou o REC aqui,
vou para o meu programa aqui que eu uso e eu apresento. Agora é o momento de dizer, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Leopoldo, hoje a gente vai falar sobre a importância das tecnologias de conservação de pescado, blá, 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 blá. E aí você vai normalmente apresentando. Nesse momento, observem que vocês estão enxergando o PowerPoint e não estão se vendo. Mas o OBS, ele está gravando a sua tela e também o seu vídeo que foi configurado, e seu áudio. Então aqui, se eu mexo no slide, ele vai estar gravando a tela, minha voz e meu vídeo. Quando eu finalizar a minha apresentação, no último slide, eu vou sair da apresentação, tá? Dando ESC, voltar para o OBS e parar a gravação. Isso indica o quê? Indica que tanto no começo como no fim do vídeo tem essa parte que não é desejável, no sentido organizacional e de esmero, né, de perfeição da videoaula. Quer ver? Eu vou agora lá no meu Finder, ou no Windows chama, esqueci o termo, mas é para você achar os arquivos, onde aqui nos filmes eu vou ter aqui uma gravação de hoje, 2020, né, dia 19/8, porque é o padrão americano, né, com horário, formato MP4. Se eu executo ela, eu vou abrir aqui com o meu VLC, que é um programa muito utilizado, vocês, se não viram, vão ver esse programinha, que ele é bem leve, ele tem até para o mobile, para celular, e ele é bem funcional, e vocês vão ver aqui a nossa gravação de hoje. Vai iniciar a gravação, observe que começou o REC aqui, vou para o meu programa aqui que eu uso, e eu... Observem aqui que eu estou cortado, não está perfeito, ó, tem alguma parte do azul aqui, mas essa cortina, como ela tem ondinhas, é mais difícil, uma tela mais lisa, azul ou verde ficaria melhor, mas observe que eu estou recortado, está aparecendo todo o meu contorno aqui, dá para ver tudo por trás de mim. Por exemplo, agora é o momento de dizer, boa tarde, entendeu? Eu tenho 11 segundos aqui que eu vou recortar e vou colocar minha vinheta do professor Leopoldo, toda videoaula minha, começo com a vinheta minha, professor Leopoldo, meu e-mail, e aí a aula efetivamente começaria aqui. É o momento de dizer, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Leopoldo, hoje a gente vai falar sobre a importância das tecnologias de conservação de pescado. E nesse momento eu não estava me vendo, estava vendo só o slide do PowerPoint, mas você tem que ter a segurança e também treinar, olhar para a câmera, né, tentar ficar olhando como se estivesse olhando nos olhos do aluno, né, para provocar essa empatia e essa blá, 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 blá. E aí você vai normalmente apresentando. Nesse momento, observem que vocês estão enxergando o PowerPoint e não estão se vendo. Mas o apresentação, no último slide, eu vou sair da apresentação, tá? Dando ESC. Ó, nesse momento, eu já teria que ter finalizado. Então, pessoal, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Vamos fazer a atividade XYZ para recortar nesse momento em que eu finalizei aqui e dei tchau para os alunos. Porque esse aqui já seria o final. Tá? Dando ESC, voltar para o OBS e parar a gravação. Na hora que eu cliquei em parar, ela parou e automaticamente gerou aqui o vídeo que eu iria editar para realmente publicar. Observe que esse vídeo em MP4, com aquelas resoluções que eu coloquei, ficou em 3.6 megas, né? Um vídeo de, se eu não me engano, menos de 1 minuto. Então, observe que uma aula de 15 minutos, 20 minutos, ela pode chegar a 100 megas. Então, essa resolução MP4 é melhor, MKV é menor, mas ela é mais entendível. Eu falei uma aula de 15 minutos, porque também pedagogicamente vocês devem compreender que por mais que uma hora a aula seja 50 minutos, uma hora, o ideal é que vocês fracionem em fatias de 15 minutos. Existem trabalhos internacionais que dizem que a média de atenção do estudante jovem é em torno de 15 minutos. Mais de que 15 minutos sequencialmente ele perde. Então o que eu faço? Eu dou uma aula de 50 minutos, mas a cada 15 minutos eu
peço para dar um pause ou até corto o vídeo, né, dou aquela respirada, eu também vou beber uma água, me levantar e depois retomo a mesma aula, o mesmo vídeo às vezes, mas com aquela possibilidade do estudante ele parar ali e respirar, ou então, se não, assistir direto. É claro que estudante, cada um tem sua possibilidade, mas é recomendado esses extratos. Deixa eu pensar aqui, gravação, modo estúdio, também o OBS ele tem uma funcionalidade de editar, juntar essas diferentes cenas aqui, mas não é o caso, e configurações é o que a gente já viu. No final de tudo, gravou, sai do aplicativo, observe que aqui embaixo ele mostra quanto o OBS está usando da capacidade do computador, 5%, quando ele está em atividade ele chega a 50%, 60%, dependendo do computador, da placa de vídeo, né? Isso pode ser um fator limitante, você tem até como saber aqui se o OBS está pesando muito, porque às vezes a voz, o vídeo, ele não fica alinhado por causa da velocidade do processador. Tem possibilidade de você gravar do OBS e você está falando e o vídeo está em outro momento. Você está falando de uma coisa, mas o vídeo não está alinhado. Isso talvez seja necessário fazer um upgrade na placa de vídeo, no computador ou na memória RAM do computador. Eu vou deixar aqui e volto para a plataforma para nós entrarmos agora na questão de dúvidas. Poliana, Anitta? Tem algumas dúvidas do chat ou a gente já passa para abrir o microfone? Como é que vocês preferem? Vamos fazer o seguinte, as pessoas que escreveram dúvidas no chat que não foram respondidas ainda, podem abrir o microfone e fazer essas perguntas para o professor Leopoldo nessa primeira parte, e daí depois o professor pode prosseguir. Eu vi aqui que o Márcio e o Jorge, eles têm algumas perguntas específicas, Márcio e Jorge, daí vocês podem abrir o microfone para conversar com o professor. Bom dia, professor. A minha dúvida é sobre esse corte inicial e final. Ele pode ser feito diretamente no OBS ou eu preciso necessariamente de um programa adicional de edição? Eu já tentei no OBS, é possível, mas eu não recomendo porque ele não tem a fineza de outros programas como o OpenShoot que nós vamos abordar, que é gratuito também e que ele tem outras possibilidades. Então, dentro do OBS, eu, sinceramente, nunca utilizo essa ferramenta, não, no modo estúdio de recortar. O modo estúdio é muito mais para juntar cenas do que para editar e recortar. Então, o OpenShoot, como é também gratuito e até mais leve do que o OBS, eu recomendo muito mais do que trabalhar dentro do mesmo aplicativo essa edição do vídeo. Professor, bom dia, sou o Márcio. Olá, Márcio. Sobre a questão do corte inicial e final, eu acredito que a gente pode evitar usando o modo estúdio, não sei se o professor tem utilizado. A gente tem, né, no modo estúdio, que aparece ali abaixo do botão iniciar gravação, a gente tem a divisão de tela em duas, né, do OBS, e tudo que a gente fizer na esquerda só vai ser efetivado na direita quando a gente clicar no botão transição, que fica no meio dessas duas telas também. Então, eu posso iniciar com uma imagem, né, de capa da minha aula, e depois, na esquerda, eu clico em ocultar, e só depois que eu clicar em transição que a imagem efetivamente vai ser ocultada, vai ficar o que está no fundo, com a apresentação, com câmera, né, vai ficar sendo mostrado para os alunos. Aí talvez isso evite um pouco a edição, apesar de que sempre vai ter que ter edição, a gente às vezes erra na fala, né, então também é importante ter um programa externo, né? Mas acho que é interessante essa questão do modo estúdio. Concordo, Márcio, concordo. Eu creio que é uma opção. Como aqui a gente está com um público diverso, né, apesar de que alguns já leram o material e tudo, eu pensava que não era o momento agora de mostrar o estúdio, porque como tu acabou concordando que como vai haver, talvez, a possibilidade, a necessidade de uma edição externa, né, eu prefiro simplificar o uso do OBS, até porque eu acho que em termos de utilização do hardware, da RAM, é mais pesado no OBS, então deixar para editar completamente o vídeo fora de que o modo de estúdio, que já é um passo a mais no sentido do aprofundamento. Ok? Mas concordo contigo que quando vocês dominarem o básico ou um pouquinho aprofundado do OBS, aí sim, cabe
esse degrau, subir mais degraus e de repente até fazer perfeitamente no OBS, mas sinceramente nem eu cheguei a me aprofundar tanto, porque eu utilizo, no meu caso aqui, eu utilizo o iMovie, que é muito fácil, é muito simplificado, já tenho lá todas as minhas vinhetas iniciais, finais, então se você realmente vai precisar em algum momento utilizar um aplicativo externo, eu penso que pode simplificar o OBS e utilizar esse externo, mas concordo contigo. Ok, professor, obrigado. Bom dia, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou Ana Maria. Quando se configura a cena, basta uma só para todos os vídeos e a gente vai desligando? Porque eu estava fazendo assim, cada vídeo eu configurava uma cena, sabe? Sim, mas não é necessário. É possível, né, mas requer muito mais habilidade. É como eu falei, sendo uma única cena, se você trabalha naquela cena que é o que você configurou como fonte, você pode utilizar a mesma cena para várias formas ou status do vídeo e depois, sim, fazer a edição de união desses vídeos em um único arquivo. Mas essas diferentes cenas dentro do OBS também é possível fazer, mas requer mais habilidade e eu não sei se é porque o momento que eu estou enfrentando como docente, essa necessidade de aprender tanta coisa em tão pouco tempo, esse momento de emergencial, então assim, eu acho que a gente tem tantas questões a aprender, também pedagógicas, de outros aplicativos, que eu tento simplificar a utilização desses softwares. Então, no OBS, você pode usar a mesma cena, né, fazer a interrupção dentro da cena e depois fazer a edição. Não, mas o que eu quis me referir é quando eu gravo mais de um vídeo. Entende? Por exemplo, hoje eu vou gravar uma aula para uma matéria, depois vou gravar para outra. Se eu deixo aquela cena padrão e vou desligando, por exemplo, hoje eu não vou usar PowerPoint nesse vídeo, então eu desligo e faço aquela cena, entendeu? Entendi. Aí, nesse caso, tu pode fazer, eu acho que está enxergando a minha tela, a cena estando com várias fontes, tu pode ocultar naquele olhinho, como eu falei. Se hoje tu não quer usar a câmera, tu desliga o olho. A mesma cena pode ter diversas fontes, onde você esconde aqui, e aí ele vai gravar nessa minha aula de hoje só minha tela, eu não quero aparecer. E se tivesse outras fontes, bastaria me clicar no olhinho, e você não perde aquela configuração, no meu caso, da minha tela azul atrás de mim. Está aqui, continua aqui, só que nessa gravação de hoje, de agora, só vai aparecer a tela. Compreende? Entendi. É porque eu estava fazendo cada vídeo uma cena, sabe? Aí tinha que configurar tudo de novo. Mas esse é o trabalho que eu penso não ser necessário, uma vez que você só oculta aquelas fontes que você já tem configurado. Porque, convenhamos, se todo vídeo nosso a gente ter que configurar tudo, inclusive esses detalhes de tonalidade, daria muito mais trabalho para o docente, para a docente. Então tá, muito obrigada. Ok. Mais alguém para abrir o microfone? Professor Leopoldo, eu queria perguntar para o uso de uma aula síncrona. Eu vou estar transmitindo, mas eu posso usar o OBS também nas diversas plataformas de streaming? Pode, como eu falei aqui nessa transmissão, você tem que configurar. Agora, o que eu não posso agora te dar plena certeza, porque eu nunca utilizei o OBS, essa obtenção da chave de transmissão, tu vai ter que ter um vínculo externo. Então, por exemplo, nem todo mundo consegue transmitir ao vivo pelo YouTube por causa das permissões. Então, uma vez que sim, tu tenha essa chave externa, tu adiciona aqui, e aí você pode, na hora que clicar aqui em iniciar a transmissão, ele vai linkar, vincular com essa plataforma externa. Mas é como eu falo, minhas aulas síncronas eu já faço pelo Google Meet ou então pelo Instagram, através das lives. Então, eu não posso aqui te dar um exemplo porque eu não tenho nenhuma chave de transmissão, mas o caminho seria esse, e sim, o OBS ele tem essa possibilidade. Inclusive, nós temos, Poliana e Anitta, como adicionar depois um vídeo falando só sobre transmissão via OBS, mas que aí, como eu digo, já é um passo mais alto ainda na utilização do OBS para esses fins. Mas sim, é possível a partir de que você tenha esse código, essa chave dessa plataforma de streaming ou de live que você tenha. Ok?
Ok, muito obrigado. É que eu Só penso que seria interessante por causa desses efeitos de filtro, do chroma key, das transições de imagem, isso mesmo numa aula síncrona poderia ser positivo, né? Concordo. Obrigado. sobre transmissão, professor Leopoldo, só complementando, quem quiser fazer transmissão não necessariamente precisa utilizar o OBS Studio. Depois, hoje à tarde, vai ter aula sobre aulas ao vivo, às 16 horas, e também depois, na sexta-feira de manhã, aula sobre YouTube, e a gente vai abordar questão de transmissão pelo YouTube e também transmissão direto pelo BBB ou pelo RNP. Então, quem quiser fazer a transmissão de aula, por exemplo, ao vivo para o YouTube, um exemplo, não necessariamente precisa utilizar o OBS Studio, pode utilizar outros programas. O OBS Studio, claro, é um programa que pode ser utilizado, mas tem outros para quem não quiser utilizar ele. Ok, mas o colega citou bem dessas funcionalidades, eu acho que foi nesse sentido que ele quis dizer de aproveitar essas funcionalidades para utilizar, mas sim, entendo, compreendo. Leopoldo, se você quiser depois disponibilizar esse vídeo, a gente coloca na página no ambiente virtual do curso, tá? A gente está colocando ali, tem bastante material já que eu aconselho todos a olharem, até é legal olhar antes da aula, né? Mas às vezes eu sei que está tudo cheio de coisa para fazer. E assim, à medida que vão aparecendo também dúvidas ou dicas, assim, sugestões, a gente vai acrescentando lá para enriquecer a página, tá? Porque até eu falei na minha fala que a gente tem que ter outras opções de aplicativos, mas também não quis dizer para você ter dezenas de aplicativos. Eu acho que sim, nós temos que ter, como a Anitta falou no começo, plano B, plano C, mas focar naquele que você mais se adequa, que mais lhe atende à necessidade, porque a necessidade pode ser diversa, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que eleger dois, né, síncrono e assíncrono, e focar o aprendizado naqueles, e aí, como se diz, o aprendizado nunca para, até porque as funcionalidades vão sendo lançadas de acordo com o avanço aí da necessidade. Isso até me lembrou um fato interessante na minha pós-graduação, uma professora de estatística da gente, e perguntaram na aula qual que era o melhor programa, e ela respondeu, aquele que você sabe usar. Isso é verdade. Então, esse é o conselho que eu dou, para que a alma aprenda a usar bem, né? Mas se não saber usar bem, o que adianta? Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Alain. Eu iniciei a gravação, ela salva onde? Usando o OBS. Vai salvar, Alain, na pasta em que você aqui na saída configurou, aqui ó, caminho de gravação. No meu caso está dentro de User, Norma Barreto, Movies. No teu caso, na hora que tu abrir aqui configurações, saída, tu vai enxergar aqui qual vai ser o caminho. Eu não quero esse caminho, tu clica em localizar e você vai escolher o caminho que mais lhe satisfaz. Eu quero botar dentro de documentos, dentro de Dropbox, entende? Então, eu não posso te precisar, porque cada computador pode ter um caminho diferente, mas geralmente é nos filmes do computador, ok? Mas se tu for aqui em configurações e saída, tu vai enxergar qual vai ser o caminho padrão no seu caso, na hora da instalação do OBS. Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguém? Acho que não, professor. Acho que já pode continuar a aula mesmo. Certo. Eu lembrei agora, a Anitta falando também dessas necessidades. Eu fiz o doutorado em Portugal, só que engraçado que grande parte do doutorado foi à distância. Só que a distância numa época que as plataformas não eram como hoje. Então, realmente, a gente... eu, no caso, aprendi muito. Minha orientadora não sabia nem o que era o WhatsApp, mal usava Skype. Então, imagina que é ser orientado, né, entre o oceano sem essa virtualidade consolidada como hoje nós estamos alcançando. Em relação ao OBS, Poliana, eu penso que eu abordei já as ferramentas principais e na verdade, eu não teria muito mais o que aprofundar agora. Só a partir de perguntas, eu não sei se no chat tem mais alguma pergunta para a gente finalizar, porque as principais funcionalidades seria
organizar nessa área de trabalho, travar e finalizar. Então, eu penso que no aspecto da aula, se está faltando alguma coisa, me lembre aí, porque eu não... Não, é que eu tinha entendido que o senhor tinha aberto para perguntas e depois ia dar mais algum conteúdo. Mas então tá, então se mais alguém tiver perguntas ou colocações para o professor Leopoldo, fica aberto para isso. Acho Eu que o até, Leocir tem alguma coisa para falar. pronto, eu até completo que na hora que a gente, mesmo nesse momento presencial, com 30 pessoas, é difícil que os 30 estejam executando, até pela velocidade aqui. Então, com certeza, quando vocês forem efetivamente utilizar, vai surgir as dúvidas, mas a vantagem é que fica gravado isso aqui, vocês podem rever esse bate-papo aqui, mas também, lá através do fórum, vocês podem voltar em outro momento com perguntas mais diretas. Mas sim, Josi, pode perguntar. Bom dia, professor Leopoldo. Parabéns pela apresentação, bastante didática e bem esclarecedora. Na realidade, minha questão vai mais no sentido, você poderia, aproveitando o tempo, apresentar um pouquinho sobre a edição de vídeos, mas eu não sei se isso é possível. Seria mais no sentido de complementar essa segunda etapa. Vai ter, Poliana, me confirma, um momento só de edição de vídeo, né? Essa aqui é uma aula mais de gravação e a gente vai ter um momento só de edição de vídeo que aí... Não, professor, a gente tem um tutorial no nosso ambiente virtual, no módulo 8, é um vídeo escrito. O título do vídeo é Como editar vídeos no OpenShot. Nós temos um vídeo tutorial ensinando a utilizar o programa OpenShot para editar o vídeo, que é o programa que nós recomendamos porque ele é gratuito, é leve e é fácil de utilizar. Claro, existem outros programas para isso, inclusive a gente tem uma lista no ambiente virtual de sugestão de outros programas, mas a gente ensina a usar só esse. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu agendar uma aula para edição de vídeo. Então, quem quiser aprender edição de vídeo, tem esse vídeo ali no nosso ambiente virtual, módulo 8. O título dele é Como editar vídeos no OpenShot. Porque eu não sei se alguém chegou depois, mas eu comecei a aula dizendo que eu tive um problema no meu computador pessoal, estou usando da minha esposa, então eu nem tenho um OpenShot no computador dela, senão eu até poderia mostrar basicamente, mas também o vídeo eu assisti lá, Poliana, ele é bem esclarecedor, no qual requer a prática, né? Até no OBS requer a prática, então uma coisa é você assistir um vídeo, outra coisa é você realmente editar. Então eu sugiro que no OBS vocês pratiquem com vídeos curtos, né, diferentes fontes ali, e depois instale o OpenShot e a partir do vídeo também que assistir, pratiquem essa edição. Mas não é nada complexo para o nosso uso, para a nossa funcionalidade, porque realmente a edição de vídeo, né, existe grandes variedades de possibilidades, inclusive de edição. Aqui na UFRB nós temos uma Secretaria de Educação à Distância que ela dá todo esse suporte, ela tem uma equipe de 12 pessoas só para edição de vídeo, com salas especiais, câmeras, então imagine que realmente nós docentes que estamos, né, nesse momento, estamos fazendo o máximo nas nossas casas, com nossos conhecimentos, nossos computadores, nossas internets, mas com certeza é só um extrato do que realmente uma educação à distância exigiria se fosse uma prática realmente consolidada. O que eu falo pela realidade minha aqui no Recôncavo, a gente está em modelo remoto e emergencial, não é a transição do engenharia de pesca presencial para a engenharia de pesca à distância, que existe até cursos à distância, mas com outro modelo pedagógico, outra funcionalidade e outro suporte para os docentes, né? O que a gente, nesse momento, pelo menos da UFRB, estamos tendo, mas ainda com grandes lacunas. Ok? Sim, Leopoldo. Aqui também. Somos da mesma maneira que a Federal do Recôncavo da Bahia, tá? E a gente também tem uma UFSC à distância também, que tem alguns cursos que são oferecidos à distância, mas não é o caso, agora seria o emergencial, né? Tá bom? O Márcio está dizendo aqui que tem uma dúvida. Márcio, fica à vontade para perguntar, eu vou fechar o microfone. Leopoldo, sobre outros elementos que eu posso colocar no OBS,
se eu colocar imagem, fundos, eu posso também utilizar o Alt para o Option para redimensionar, para cortar, né? E o OBS ele mantém, né, essa composição, mesmo que eu desligue e ligue de novo, né? Ou eu Sim, preciso salvar. até onde eu utilizei as fontes, porque realmente eles são diversas fontes, eu não explorei todas, mas até onde eu observei, aquele redimensionamento com o Alt, o Option, ele fica memorizado até uma segunda edição. Tanto é que teve casos que eu coloquei 2 vezes a mesma fonte, por exemplo, de vídeo minha, com recortes diferentes, onde eu clico no olho para esconder aquela que eu não quero e ativar aquela que eu quero, entendem? Então vocês podem ter 2 fontes iguais, com configurações diferentes, uma visível e outra invisível, de acordo com sua possibilidade. É porque esse OBS que eu abri aqui é da minha esposa, não tem essas configurações, mas o meu são de diversas fontes, de acordo com o tipo de aula. Por exemplo, eu posso, numa aula, eu dou aula de textos ornamentais, então, de água doce eu apareço do lado direito, de água salgada do lado esquerdo. Ah, isso aí é bobagem? Não. Para o aluno, já é mais uma forma dele saber, só olhando se eu estou falando de água doce ou água salgada, só pela posição da câmera, entende? Então, essa é a questão pedagógica por trás, que o OBS possibilita essas diferentes configurações de imagem, de recorte, para dar uma identidade para a sua aula. Uma vez que você realmente tem diversas aulas e você pode criar essas identidades visuais e configuráveis só para o estudante ficar cada vez mais preso à aula, porque, convenhamos, né, na sala de aula já é difícil prender a atenção no aluno durante uma aula inteira, imagine virtualmente, onde às vezes ele está conectado, tem o WhatsApp piscando ali, tem o Instagram chegando notificação, então é um desafio enorme, a gente tem que fazer tudo para tentar transmitir de forma mais agradável para aqueles diferentes estudantes. De fato, cada estudante tem sua modalidade, tem uns que são auditivos, outros visuais, então, enfim. Mas sim, o OBS ele tem essas configurações que ele não esquece quando ele fecha e abre novamente, ele mantém. É bastante interessante, professor, poder chamar a mesma fonte várias vezes e deixar ela numa posição diferente ou com um tamanho diferente. Bem interessante mesmo. Mais alguém? No chat aqui já foi tudo respondido, Poliana? Sim, professor, já foi tudo respondido. Sobre a aula, tudo certo. Ok, então acho que a gente pode dar por encerrado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa ou perguntar, ou alguma consideração, ótimo. Se não, a gente pode dar por encerrado e talvez num outro momento, pelo fórum, responder alguma questão específica. Todos de acordo? De acordo, professor. Daí só vou pedir que a senhora encerre a gravação para ficar gravada e tudo certo. Muito obrigada pela aula hoje. Combinado. Leopoldo, muito obrigada, viu? Foi ótimo. E se alguém tiver dúvidas, use o fórum de dúvidas. A gente encaminha para você, tá? Combinado, então. Um abraço a todos e bom apetite. Bom apetite, Alba.